esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade, começando mais uma vez aqui na TV Passo Fundo com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. É sempre uma alegria estar com vocês aqui através dos canais 26 e 526 da NET, mas também pela TV Coprel em 47 municípios. Também no Instagram, no Facebook e nas redes sociais através do nosso site. No oferecimento da UPF, da BH, do Hospital São Vicente de Paulo, da Rede de Farmácia São João, da Sicredi, da Usamed, da Usapet e ainda da Câmara de Dirigentes Lojistas do CDL, Desenvolver para Transformar, da Coliurb e ainda agora o nosso novo parceiro, Hospital de Clínicas. Logo, logo teremos novidades do Hospital de Clínicas aqui, com a aquisição da Prontoclínica e do Plano de Saúde, tá bom, gente? Lembrando aqui que hoje nós temos entrevista com a FISEP, né? Faculdade FISEP, que vai nos falar aqui com as nossas entrevistadas deste campo da estética que movimenta bilhões e inclusive tem previsão aí de um aumento de faturamento até 2028. E ainda também eu quero falar nesta edição com as nossas entrevistadas da FISEP, o que o profissional de estética terá à sua disposição logo que receber o diploma. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E você que está precisando de uma consulta especializada, de especialista, vai lá na 15 de novembro, em frente ao estacionamento ali do Zafari, né? Do lado do Mercadão ali, você vai ter ali no São Vicente o Centro de Especialidades Consultas Médicas. Mas você também pode ligar para o 3316 4000. Especialistas, um preço acessível para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Hoje ainda, Fernando, eu quero falar sobre os ovos, né? Não só sobre os preços, tá? Os preços estão o olho da cara, né? Uma coisa que eu nunca imaginei que fosse chegar a essa altura. Mas eu quero falar do ovo, que agora eles estão com essa ideia, né, Fernando? Não sei se vai pegar aqui, mas enfim, tá? Depois eu tenho uma fotografia. Agora a validade, né? Esse ovo, por exemplo, ele está válido até 5 de abril, né? 5 de abril. Mas eu vou falar o porquê desta instinta preocupação de colocar a validade na casca do ovo. Ainda aqui, né? Canecas térmicas para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mais de 500 mil para disponibilizar as canecas térmicas para os servidores e dispensar os copos de plástico. Também o desembargador de Mato Grosso, onde teve o Vale Peru, de 10 mil para cada desembargador e servidor, de 10 mil reais, diz que os juízes daquela comarca vivem como monge. E ele, infelizmente, teve que se desfazer do seu plano de saúde porque não tinha recurso. Ele que recebe 77 mil por mês e recebeu no ano mais de 1 milhão de reais. Tudo isso aqui na TV Passo Fundo, no programa Comunidade com Saul Spinelli. Eu vou conversar agora com o Matheus Menegoto. O Matheus é nosso amigo, está aqui conosco. Ele é o coordenador e o idealizador do Potencializando Inclusão. E teve um baita de um evento em Passo Fundo, movimentando as entidades, né? Nós estamos aí com a foto da Alma na nossa tela, que foi uma das entidades que esteve no Potencializando Inclusão, mas teve outras, né? Nós tivemos aí vários... Olha, um movimento, Fernando, espetacular, várias pessoas, várias entidades lá participando nesse encontro aí, idealizado aí, coordenado pelo Matheus, que ele vai nos falar agora o objetivo. Matheus, olá, tudo bem? Olá, Saul, é um prazer enorme estar contigo, estar com nossos amigos da TV Passo Fundo. Pois bem, como tu bem citaste, a gente teve um grande evento nesse fim de semana, nos dias 14 e 15 de março, sexta e sábado, onde a gente contou com atividades esportivas adaptadas para as pessoas com deficiência poderem participar. Também tivemos atividades integrativas junto com as entidades, com a Escola Maria Dolores também, com alguns estudantes que esteve participando com essas entidades, com essas pessoas com deficiência. Então a gente fez uma grande integração em prol da inclusão.
teve participando conosco a Alma, a PAI, a PASSE, a SPF, que é a Associação dos Surdos, a APAS, que é a Associação dos Surdos de Passo Fundo também, e a ONG Anjos da Luz esteve conosco também. A gente fez atividades, por exemplo, tivemos o futebol da inclusão, onde todos participaram sem que houvesse diferença. Também tivemos a caminhada pela inclusão, e também foi um grande ato em prol das entidades. Futebol, caminhada. Isso, teve também. Dança gaúcha. Gaúcho, o pessoal tá também, tá dançando ali. E foi muito bonito, através da nossa cultura tradicionalista gaúcha, junto com os estudantes, junto também com essas entidades. Se fez um grande movimento nesse fim de semana em prol da nossa causa das pessoas com deficiência. Os super-heróis estiveram lá? Exatamente, teve também a participação dos Cosplays Perdidos, que é um grupo de cosplay. Inclusive, nesse grupo de cosplay, tem pessoas que são autistas, por exemplo, né? Então, e participando conosco lá, que são os personagens, teve Deadpool, Homem-Aranha, dentre outros personagens que fizeram a festa e a alegria da criançada. Tá, mas, Matheus, a festa foi extraordinária, a gente está verificando aqui com as fotos, né? As pessoas alegres, felizes, um dia bonito, tá ali a Claudete, que é uma querida, sempre participando, né? Exato. O Michel aí, a Dani, a Daniela Cidade, o pessoal participando. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Além deste evento, além de todo esse movimento, jogo de futebol, dança, enfim, todos os movimentos para que as pessoas com deficiência participem e sejam ativas na sociedade, quais são as ações próximas para efetivamente melhorar a relação de consolidação de direitos das pessoas com deficiência? Exato, a gente quer dizer aqui, que bom que tu me direcionasse essa pergunta, porque esse evento foi pensado justamente nesse sentido, foi pensado juntamente com as entidades. Essas entidades já vêm fazendo um trabalho excepcional na cidade de Passo Fundo, todas elas, sem exceção, a PAI, a própria Alma, são entidades que têm, por exemplo, a Alma tem 25 anos de história, a PAI tem 58. Então, a PASSE também, 25 anos. Então, elas já vêm fazendo o trabalho em prol da inclusão, que é o quê? É justamente as pessoas terem direito ao acesso, por exemplo, a uma educação de qualidade, a ter acesso à saúde, a ter acesso ao lazer. Por exemplo, nós, eu sou pai de autista, né? Nós queremos esse direito também, por exemplo, o que as pessoas querem e buscam no fim de semana ou alguma festividade? Na praça tomar um chimarrão, ir num shopping. Então, elas têm direito a isso, e principalmente os direitos básicos, né? Que é justamente ter um acesso à educação de qualidade, ter um acesso a uma saúde de qualidade, e as pessoas têm que estar, esses órgãos, tanto público quanto privado, tem que ter esse preparo e essa qualificação para garantir, né? E garantir que essas pessoas tenham acesso. Então, inclusive, às vezes, até dieta, medicamentos que não são garantidos, cirurgias, tratamento dos hospitais, né? Exatamente, são. Então, o grande legado desse evento foi justamente a união dessas entidades. E mostrar que, sim, essas pessoas têm capacidade para muito. Não é porque são pessoas com deficiência que não têm o direito a ter esses acessos. Né? Matheus, eu estava verificando esses dias que a Alma bateu 500 carteirinhas de pessoa com autismo, tá? Criança, adolescente, adulto, enfim. Nós temos mais ou menos uma previsão de fazer um censo de quantas pessoas com deficiência vivem em Passo Fundo e que precisam de alguma forma que a política pública olhe com outro olhar? Sim, exatamente por isso que essa necessidade, né, da união hoje existe. Tu bem sabe que, por ser foi secretário de assistência aqui no município, tu sabes que tem o COMPED, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, no COMPED, eles têm esse objetivo também de fazer esse levantamento para as pessoas terem essa noção, né, o órgão público, mas também a sociedade sim, que as pessoas com deficiência existem e têm essa necessidade, e têm esse direito como qualquer outra tem. Como qualquer outro cidadão tem esse direito a ter esse acesso a esses direitos, de novo, cito aqui a saúde, a educação, habitação, né? Habitação. Quais são os próximos passos? Nós, novamente, vamos organizar um evento nesse sentido também, no segundo semestre, né? Construir junto com as entidades novamente. Vamos acessar o COMPED de novo. Nós temos um projeto, por exemplo,
de levar essas ações para as escolas também, construir com as escolas, com a direção das escolas, com os professores, e também levar a inclusão para as escolas. Não só os professores terem, digamos, essa responsabilidade social de Mas garantir. as entidades estão ajudando. Isso, as entidades estão ajudando os alunos, os próprios estudantes terem essa noção de inclusão também, né, para auxiliar os professores e também fazer essa continuidade, né, nas ações. Muito obrigado, Matheus. Sucesso para ti. Parabéns pelo evento, né? Estava vendo aqui lotado, várias pessoas, as pessoas realmente participaram e desfrutaram desse momento. Exatamente. Né? Certo? Obrigado, Saul. Segundo semestre tem mais aqui em Passo Fundo. Você pode procurar as entidades, são Alma, a PASSE, a PAI, a SPF, APAS e ONG Anjos da Luz. Isso aí. Procure a entidade, ajude, colabore e consolide os direitos das pessoas com deficiência em Passo Fundo. Fernando, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no preço dos ovos, né? O preço do ovo no atacado registrou uma alta de mais de 40% em fevereiro, em diversas regiões produtoras do país, segundo o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, né, da Universidade de São Paulo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu sei que o ovo está caro, mas quando me disseram que está R$40 a caixa com 30 ovos é um absurdo, tá? E aí o presidente Lula, ele disse que ele acha um absurdo. Vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Eu fico assim, preocupadíssimo, tá? Preocupadíssimo como é que o cara ele não sabe, né? Como é que o preço do ovo está desse jeito? Mas não tem ministro da Fazenda, não tem ministro da Agricultura, com todo respeito, né? Um ovo é um alimento tão básico que sempre teve na mesa do brasileiro. Eu não quero nem saber de picanha. Se eu posso comprar picanha, eu compro. Se eu não posso, vou comer costela, comer guisado de segunda, tudo bem. Agora, aí tá essa foto aí, é a Mantiqueira, tá? Esta empresa foi comprada, 50% desta empresa foi comprada pela JBS, que recebeu milhões dos governos, não só do Lula. Milhões, né? E aí, eles estão inventando, tá? Olha só a tal, tá aí, Fernando, tá aí, ó. A tal de validade, que tem o seu propósito, que tem a sua importância, mas eles queriam carimbar. Eu até trouxe uns ovos aqui, Fernando, aqui, ó, tá? Eles querem carimbar. Eu até vou pegar uma canetinha e começar a botar aqui, ó, 25 de março, tá? Porque o pequeno produtor do ovo é o que vai sobrar para ele. Tem que fazer com a canetinha lá, reúne os filhos de noite. Por quê? Porque quando a JBS compra 50% de uma empresa que produz por ano 4 bilhões de ovos, e não é ela que produz, é as galinhas, evidente, né? Tá? Mas enfim, é as galinhas da empresa. Tá? O que acontece? Tu acha que a JBS não pode botar uma máquina para carimbar a validade? Claro que pode. Pode e vai fazer. Aí você faz uma lei que serve para a JBS e a mesma lei que serve para o pequeno produtor, o médio produtor de ovos, que vai, de uma certa forma, com tanta regra sanitária, ser obrigado a vender para quem? Para a JBS. Não, eu vou produzir, mas eu tenho que vender para a JBS porque eu não tenho como cumprir as regras que estão sendo cumpridas. Aí o pessoal diz, não, mas é os cuidados sanitários. Ah, se enxergar, gente, isso aí é conversa fiada para boi dormir. É a mesma conversa que criaram a placa do Mercosul, o extintor obrigatório no carro e depois desobrigaram o kit de primeiros socorros. Isso é para agradar alguns. E esses alguns normalmente são os gigantes, que é a JBS. Nós temos a produção de 54 bilhões de ovos no Brasil. Tá?
A grande parte, quase que 50%, são de pequenos e médios produtores. É esses produtores que o governo tem que dar dinheiro e tem que apoiar. Quem está grande, deixa grande. Vai crescer, não tem problema nenhum e a gente tem que aplaudir. Agora, daí a JBS compra esta empresa, 50% da empresa, tá? E o que acontece? Aí o ovo vai a R$ 27,00 a cartela com 30 ovos. Vamos se enxergar. Se o Lula não conseguiu descobrir, eu vou mandar o link do programa para ele saber. Meu amigo, quando a JBS comprou uma produtora de 4 bilhões de ovos por ano, evidentemente que o produto tem que aumentar. Entendeu? Daí aumentou, aí cria regra sanitária, e aí vai e fica tudo muito bem. Então, o ovo, a galinha, tu sabe que eu até tenho aqui, ó. O pessoal vai voltar a fazer isso, Fernando, ó. Esse não, essa é do cachorrinho, essa é do Rafael. Aqui, ó. Criar umas galinhas. Aumenta a foto aí. Isso aí, ó, Fernando, tá? Ele vai criar as galinhas, olha aqui, ó. Olha aí, ó, Fernando, ó. Aí bota umas galinhas no fundo de casa, vai lá. Beleza, ó, vamos ver aqui, ó. Olha o piazinho aí, ó. Ali, ó, vai criando, ó. Enquanto o governo não entrar para botar regra sanitária, não colocar imposto e não mandar os caras botar validade, tá? Bota na cartela, gente. Bota na cartela, válida até tanto. Vai botar validade nos ovos produzidos no interior e vendido na feira do produtor? Para, por favor. Não dá. Não dá. R$ 27,00 uma cartela de 30 ovos. Esse é o preço. Se não sabe o motivo, que vão descobrir. Tá bom? Nós vamos no intervalo, voltamos já com o oferecimento da Coleurbe, da UPF, do Hospital São Vicente, Rede Farmácia São João, BH, USAPET, USAMED, CDL e ainda agora o Hospital de Clínicas. Eu vou e volto já com a Faculdade FISEP. Novidades aqui no mercado que cresce e é uma possibilidade extraordinária dos profissionais ganharem e se consolidarem no mercado. Aqui, com Saúl Spinelli, no programa Comunidade. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba a nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos no segundo bloco com o programa Comunidade. Este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Nossa programação passa em 47 municípios da nossa região do Planalto, aqui de Passo Fundo, pela TV Coprel. Também nos canais 26 e 526 da NET. Também no aplicativo do celular, gratuito. Vai lá, bota lá TV Passo Fundo, você vai baixar o aplicativo e assiste gratuitamente. Eu daqui um pouquinho vou falar com a Ellen Ferreira, esteticista, e também com a Marga Rien, que é coordenadora da Faculdade de Estética da FISEP e também formada em psicóloga. Vai ser uma boa entrevista, fique ligadinho aí, você vai ter informações interessantes de um mercado que movimenta bilhões, né? E que tem crescido e vai crescer muito mais. Pessoal, só uma informação legal aqui para vocês, é o seguinte. Uma advogada de Cuiabá, ela desconfiava que os desembargadores, os juízes não liam as petições. Aí ela colocou uma receita de pamonha em petição inicial, né? E você veja, tá, Fernando, o quanto é preocupante, tá? Porque não foi lido o processo, a petição, porque, na verdade, a receita ali estava, né? Vamos botar aqui, ó, para quem não sabe o que é pamonha. Vamos colocar aqui, né? Olha aqui, ó. Olha as pamonhas aqui, tá? Para quem não sabe o que é pamonha, é isso aí, ó. Aí a advogada, que é muito gostosa, se diga de passagem, me deu até fome agora. A pamonha, ela fez uma receita. A receita pamonha e despacharam sem ler. Também é um descumprimento da ética dos advogados, porque ela utilizou-se de um processo e não levou com seriedade, mas dada em conta que o juiz que tem que ler não leu, também tu vê que às vezes a vida da gente é decidida por pessoas que, lamentavelmente,
só nos resta comer pamonha, né? Tá? Então é complicado, né, Fernando? Mas é isso aí. Eu vou conversar agora, voltando aqui para mim, vamos conversar sobre uma área que cresce muito, né? E em Passo Fundo nós temos a alegria, a satisfação de ter uma faculdade que faz de uma forma muito especializada, competente, eficiente, numa área central, na frente do ENAVE, fica a FISEP. E a professora Marga Rien, formada em psicologia, formada e especializada em estética, agora é coordenadora desta faculdade, deste curso, e também professora. Eu estou também com Ellen Ferreira aqui conosco, ela que veio de Lagoa Vermelha, né, se formou em Passo Fundo e agora é professora e proprietária da clínica Oasis. Então é com as duas entrevistadas que nós vamos conversar e saber muitas coisas desse mercado que cresce e vai crescer mais. Professora, tudo bom? Olá. Marga, professora Marga, tudo bem? Tudo bem, Saúl, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né, com vocês, nesse programa aí de uma super audiência, para a gente falar aí sobre um tema bem interessante, um tema que está bombando aí no mercado, né? Professora Ellen, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Saúl, um prazer estar aqui. Eu quero primeiro saber o seguinte, tá? Até a professora Marga nos gravou um vídeo que nós vamos ocupar nos próximos programas. A pessoa, o homem ou a mulher, que se matricular na FISEP, fazer a faculdade de estética, qual é o mercado que ele tem à disposição? Ele vai estar preparado para trabalhar em que área? Então, Saúl, a estética, sim, ela teve um boom, né? Ela vem se profissionalizando e vem se transformando aí com muita intensidade. Hoje nós temos aí muita pesquisa, muitos produtos, muitos protocolos, né, para melhorar, enfim, a atuação desses profissionais que trabalham na área da beleza. E essa evolução do mercado, ela tem requerido que as pessoas elas estejam mais qualificadas, mais habilitadas, né? Então, por isso a importância de estudar, quem tiver a oportunidade de buscar, de fazer uma faculdade, isso é transformador para a carreira profissional. E esse profissional que busca, então, melhorar, né, enfim, evoluir aí, aprender novos recursos, ter uma nova formação, ele vai poder atuar em vários segmentos do mercado. A estética, ela está em plena ascensão, né? Às vezes as pessoas me falam, nossa, mas não é o mercado que esgotou? Não, ele não esgotou, porque nós temos, assim, de diferentes classes, diferentes níveis, diferentes poderes aquisitivos, né? Todos consomem a estética de alguma forma. E mais, hoje pela questão do envelhecimento humano, as pessoas estão durando muito mais, né? Então a projeção de vida ela está mais ampliada, mais longa. Então uma necessidade muito grande do autocuidado e do cuidado. Então isso tem feito com que a indústria, né, a pesquisa, enfim, vários recursos aí investam nessa área para poder possibilitar bons profissionais para o mercado aí para poder ter qualidade de vida para as pessoas. Até 2028 nós teremos um crescimento de 41 bilhões até 2028 nesta área. O crescimento é de 6% ao ano, previsto para 2025. É um crescimento importante e privilegiado. As vendas de produtos oriundo do trabalho da profissional é de 20% previsão para 2025. Essas são as previsões oficiais, né? Então nós temos aí, só coloca na tela aí, Fernando, os procedimentos, inclusive ocupando, né, professora Ellen, a questão masculina, né? Não é só mais a questão feminina ali, a mulher, né? O homem também está ocupando esse espaço, é isso? Isso mesmo. Eu, como atuo na área já há 15 anos, na clínica eu vi uma crescente, foi evoluindo com o passar dos anos. E nos últimos anos agora, o homem ele tem buscado muito mais, tanto tratamentos para relaxamento quanto para a beleza em si. A harmonização facial nos homens, também a harmonização corporal. Então é um mercado que ele cresce muito. O homem hoje, ele não... Antigamente, o homem cortava o cabelo e fazia barba, né? Hoje em dia, ele já se preocupa mais com a aparência em si. Até mesmo porque eu costumo falar que o nosso rosto, ele é o cartão de visitas, né? Então, como cresceu também todas as áreas onde os homens atuam, eles têm se cuidado mais, têm se olhado mais para si. E um dado interessante, Saúl, que a Associação Brasileira de Cosmetologia nos traz,
é a questão do consumo de produtos, né? Então, há um tempo atrás, tinha uma média que as pessoas consumiam no máximo 4 ou 5 produtos, né? O shampoo, né? Um creminho, e era isso aí, né? Então, muito importante isso que a Prof. Ellen lembrou aí. Hoje, a pesquisa nos traz que a média de consumo está entre 17 a 19 produtos diários. Bastante, né? Então, se você for pensar até mesmo por você, né? Para e pensa, o que você usa entre cosméticos aí, perfumaria? Cremes. Desde que você levanta a corda, né? Então, é o shampoo, é o condicionador, é a máscara capilar, as mulheres usam, é o creme para hidratar, é um body splash, né? E por aí afora vai. É a base, é a maquiagem. Então, isso tudo, esse mercado, ele tem aquecido, né? Muito a questão do consumo para essa área. Professora Ellen, eu quero lhe fazer uma pergunta, até porque, além de professora da FISEP, a senhora também trabalha com uma clínica, né? Exato. E eu estou vendo aqui que tem muitas intervenções da estética que requer conhecimento, cuidados, inclusive alguns equipamentos. Exato. E por isso que nesta área que cresce, que a gente sabe que cresce, a gente sabe também que algumas pessoas se atrevem a trabalhar nisso sem ter o conhecimento, por exemplo, de uma faculdade como da FISEP, que é preparada para isso. Gostaria que a senhora falasse sobre isso para quem está nos assistindo e de repente vai fazer uma intervenção, por exemplo, no rosto, na pele, no nariz, enfim. Isso mesmo. Infelizmente, a gente vê muitas notícias, né, de falsos profissionais por todo o Brasil. Vamos falar a nível de Brasil. E isso é preocupante para nós, para a nossa classe. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, né, Prof. Marga? O quão é importante ter uma graduação, porque a graduação, ela é a base. Nós passamos para os nossos alunos a base e eles conseguem ver um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada disciplina, para depois, então, se especializarem em alguma área mais específica. Então, é de extrema importância que o consumidor final, ele tenha certeza de onde ele está indo fazer o seu procedimento. Porque por mais que seja um procedimento tópico, um procedimento externo, né, ele pode gerar riscos à saúde, sim, né? Aplicar um produto químico na pele pode gerar um choque anafilático e a pessoa pode vir a ter um caso de parada cardíaca. Essa questão da harmonização, né? O pessoal está nos assistindo aqui, tem muita gente que tem vontade de fazer. Mas a gente vê às vezes que as pessoas mudam, mas a gente desreconhece. Isso é normal? Existe, ou é porque foi mal feito? Existe uma questão muito importante, né? Até as pessoas falam de uma forma muito engraçada, que é a desarmonização. Então, veja bem, assim, ó, o que eu tenho sempre cuidado, a gente alerta muito os nossos alunos, né? Eu tô há 35 anos nesse mercado, tenho uma pisada aí, que nem eu falo, né? Já uma jornada, então vou acompanhando toda a evolução, para que lado está indo e tal. E algo assim que é muito interessante é como a Prof. Ellen falou, né? Muitos profissionais, às vezes, invadindo áreas que não são as suas áreas e despreparados. Isso é um absurdo, né? Perigo, não né? só na estética, sim. E aí, o que a gente tem visto aí, né? Esse surto de desarmonização. Então, as pessoas buscando uma jovialidade, um rejuvenescimento, né? Mas o excesso, ele te dá o rebote. Então, ao invés de te facilitar, de te deixar bem, de deixar harmônico, né? Fica desarmônico. Então, a gente tem até figuras caricatas aí com excesso de preenchimentos, de alguns procedimentos também. E isso não é legal. Então, é muito importante que o profissional, porque muitas vezes o cliente, o paciente, ele não sabe disso. Ele chega lá, ele quer um resultado. E se o profissional não é um profissional ético, coerente, que está preparado para isso, ele vai fazendo, né? Vai saber qual é a motivação dele. Então, procurar alguém que esteja preparado. Correto. Nós estamos aqui com várias pessoas lá. Vamos tocar aqui, ó. As alunas, né? Isso. Se preparando. Quantos anos está a FISEP em Passo Fundo? 17 anos. 17 anos, né? Ali na frente do ENAVE, né? Isso, temos polos em outras cidades, né? Santa Maria, Porto Alegre, Balneário Camboriú e Curitiba também. Então, ela não é só aqui em Passo Fundo, né? E a gente faz um trabalho muito intenso aí na área da saúde, na área da estética, com as pós-graduações também. E esses projetos aí, o que você está mostrando, são os projetos comunitários, projetos de extensão, onde os nossos alunos vão a campo aí atuar, né? Porque, veja bem, assim, eu tenho uma visão que a estética, ela é para todos, né? Às vezes as pessoas falam, mas usar a estética, trabalhar com a estética é só para quem tem dinheiro. Olha, procedimento estético realmente tem um valor, né? Mas a Prof. Ellen concorda comigo que o cuidado, ele pode ser exercido
né, pela pessoa mais simples, mais humilde, com menos poder aquisitivo, até a pessoa que tenha condições maiores. E muitas vezes nós precisamos levar essa informação para as pessoas, né? Porque elas acham que, não, eu não vou poder pagar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso me cuidar. Não, você pode e deve se cuidar. Então a gente tem projetos maravilhosos, como esse aí que você estava mostrando lá no hospital que a gente fez agora, parceria que nós temos com o Hospital Beneficente César Santos, né? Trabalhando ali o Dia da Mulher. Então, atendendo lá o pessoal que trabalha, a questão do autocuidado, hoje se fala muito isso na estética, né, saúde, porque não existe beleza sem você se cuidar. Não é só o produto, né? Não. O produto não faz sozinho, né, Prof. É um todo aí. Professora Ellen, nós vamos fazer uma entrevista só sobre a questão da harmonização facial, a questão da intervenção com Botox, tá? E os cuidados que as pessoas têm que levar. Eu tenho visto muitas pessoas procurando aí, às vezes, profissionais que não estão preparados para essas intervenções, tá bom? Tá bom, ótimo. Tá certo, né? Isso. Eu acho que é isso aí, né, Marga? Eu acho que é profissionalizar as pessoas para entrar no mercado de trabalho que até 2028 vai movimentar só para ter uma ideia também, bilhões. Isso, segundo a ABPEC, né, a Associação Brasileira de Produtos de Cosmética também, o mercado da estética ele é o terceiro mercado que mais cresce. Ele só perde em primeiro lugar para a construção civil e em segundo lugar para o ramo automobilismo, né? E no mundo, o Brasil está em terceiro lugar também. Ele só perde para os Estados Unidos e para a China, em termos de movimentação. A China diz que é gigantesco isso, meu amor. Então veja que maravilhoso você poder investir. Por isso a gente não vê um chinês com ruga, né? Então, sempre feliz, boa também, né? Puxadinho. E se cuidam também. Mas você veja assim, ó, e aí entra aquilo que tu falou, se cuidar. Né? Exatamente. As pessoas que têm interesse em investir nessa área, em se aprimorar e aperfeiçoar, né? Busquem fazer uma graduação, busquem aí o reconhecimento, né? Uma faculdade, ela te dá ciência, ela te traz pesquisa, ela te traz algo concreto para que você possa trabalhar com mais segurança e mais precisão, né? Isso aí, até conhecer as peles, né? Peles diferentes, né? Uma pele mais escura, mais clara, né? Que não é... E lá tu as diferenças, exatamente. Né? Para cada um tem um protocolo, né, Prof? Inclusive, na FISEP, nós fazemos atendimentos ao público externo. Isso. Então, estão todos convidados. Tá bom. Professora Ellen, veio de Lagoa Vermelha lá, né? Isso mesmo. Terra do Volpato, da Ana Amélia Lemos. Só produziu gente competente, né? Um abraço, Ellen. Felicidades para ti. Um abraço. Marga, felicidades. Obrigada, um abraço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. FISEP aí, em Passo Fundo, fazendo sucesso. Parabéns a todos da direção, da equipe. Nós vamos finalizando agora, daqui a um pouquinho eu vou conversar com o Rafael Colucci sobre a questão da causa animal, né? Nós vamos fechar o programa com o nosso quadro, né? Que toda semana nós temos o nosso quadro de educação financeira com a professora Luciane de Moraes. A Luciane, ela é contadora e educadora financeira. E você sabe, se você cuidar das finanças, o teu progresso, o teu desenvolvimento está garantido. Vamos lá, é contigo, Luciane. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou Luciane de Moraes, contadora e educadora financeira. Estarei toda semana na TV Passo Fundo, no programa Comunidade, do apresentador Saul Spinelli, falando sobre educação financeira. Essa semana nós vamos falar sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é algo essencial para garantir a sua estabilidade financeira em momentos de imprevistos. Como, por exemplo, reparo de um carro, aconteceu um problema familiar de saúde e você precisa ter esse valor disponível. Isso vai fazer com que você não precise pegar um empréstimo ou até mesmo cheque especial. A reserva de emergência, ela pode ser de 3 a 12 meses. Como que você vai fazer? Primeiro passo, você vai pegar e vai somar as suas despesas do mês. Esse valor você vai multiplicar por 3. Essa é a sua reserva de emergência. Segundo passo, você vai pegar e vai fazer mais 3 meses. No total, você vai ter 6 meses de reserva de emergência. No caso de profissional liberal, de autônomo, como a sua renda é variável, o ideal são 12 meses de reserva. Gostou de todas essas informações? Continue nos acompanhando.
Vamos aos comerciais agora, voltamos já, sempre com oferecimento da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, tá? Que faz um sucesso em Passo Fundo e tem colaborado para o desenvolvimento da cidade. Eu vou e volto já. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos, o resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá pessoal, estamos de volta e agora para o último programa com Rafael Colucci, ele que é vereador no 3º mandato, foi presidente da Câmara de Vereadores e ele que tem uma luta, uma vida dedicada aí à causa animal, né? Que é uma causa valorosa, ele tem trabalhado, ido a campo sobre isso e nós estamos aqui com o oferecimento da Universidade de Passo Fundo, da Rede de Farmácia São João, da BH, agora também com o Hospital São Vicente de Paulo, mais de 100 anos cuidando da sua saúde e também com consultas de especialistas com preço legal, que cabe no seu orçamento, telefone 3316-4000 e ainda ali na 15 de novembro, bem na frente do estacionamento, né? Usa Medcard, usa PET, né? Também a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. A CDL tem feito um trabalho extraordinário em Passo Fundo. Semana que vem eu quero falar sobre assinatura digital que o CDL faz, né? O que é isso, né? O que é assinatura digital e como que você pode ter a sua assinatura digital? Coleurb, a nova Coleurb, a nova direção, com ônibus novos, cartão de bilhetagem eletrônica e agora chegando também Hospital de Clínicas aqui conosco, com plano de saúde, com novidades, com novo setor da oncologia e também com a hemodiálise toda reformulada, modernizada, o espaço para o atendimento de planos de saúde, tá bom? Rafael Colucci, uma satisfação ter você aqui conosco, obrigado, um abraço e é uma alegria poder conversar sobre esta causa que é a questão da causa animal. Satisfação a minha, Saúl, estar aqui contigo e com os nossos telespectadores, porque a gente sabe aí o teu programa, a audiência que tem e como que é bem trabalhado e a gente então valoriza muito essa participação aqui. Nós temos visto que o teu mandato ele foi direcionado para várias áreas, inclusive para a questão ambiental, para a questão de diminuir a burocracia da questão ambiental, da questão do desenvolvimento econômico, mas a causa animal recebeu uma atenção com um carinho especial. Te pergunto o seguinte, se tu tivesse que destacar umas 3 conquistas destes anos que você milita e principalmente desses mandatos como vereador, quais são? Olha só, eu teria inúmeras para a gente falar aqui, mas como a gente não pode também ficar... O tempo é curto, né? E a gente tem que otimizar. Eu pegaria as indicações que eu fiz ainda com o prefeito Pedro, que seria o Acolhe Pet, que é uma primeira vez, né, que a prefeitura passa recursos para os protetores e protetoras, obviamente que tem que se cadastrar, tem que ter uma chamada pública, porque é dinheiro público, então não é assim, toma lá e tem que ter uns critérios e as pessoas têm que participar com as documentações. Então, a prefeitura passa a pagar R$ 104,90 por cada animal albergado. A prefeitura retirou de maus tratos, não tem para onde ir, vai para cuidador. Pode ter até 10, é o que diz a legislação municipal. Então, ela vai ter aí entre o máximo 1.040 que a prefeitura pode pagar por mês. Segundo, sem falar do programa de castração, né? Isso foi uma lei que ele era um programa de castração e foi transformado na Câmara, né? Através de mim e do colega na época, o Patrick. Coordenou lá, né? Coordenou esse setor lá, Fui o primeiro coordenador do programa É o Bicho e na época, isso que eu queria dizer, nós tínhamos 400 castrações no ano. Hoje a gente tem 4.000 castrações no ano, ultrapassamos 16.000 castrações. Mas as pessoas têm que entender
para ter castração tem que ter recurso, tem que ter dinheiro, tem que ter verba. E aí que entra as emendas impositivas que o senhor ano passado como presidente nos ajudou a ajudar muitas entidades, não só a Causa Animal, mas muitas na cidade, tiveram que nunca tiveram antes. Acolhimento PET, castração, passou de 400 para 4 mil no ano. E agora eu tenho um outro projeto que foi feito através de uma indicação, que era para ter sido projeto de lei, mas como a gente não pode mexer, né, na receita da prefeitura para dizer o que o prefeito vai fazer, é o tal do sonho do hospital veterinário. Eu digo para as pessoas que seria um sonho sim, óbvio, mas esse sonho ele mudou a percepção de um hospital. Hoje, para te construir um hospital, Saúl e ouvintes, nós vamos ter que gastar entre 10 a 15 milhões de reais. A estrutura física, montar a parte interna, fora a humana, né, que é os veterinários, sim. Aquelas pessoas. Então, nós otimizamos, como tem em Santa Cruz, vamos falar a verdade, nós copiamos o que deu certo. Pessoal, lá tem uma cota de atendimentos que a prefeitura paga para atendimentos ortopédicos, para consulta, para cirurgias, que aqui não tem. Porque se acontecer no final de semana e levar, o cachorro foi atropelado, o cara vai ter que pagar, não tem outra. Então era isso que tá carente em Passo Fundo. Canoas tem também bastante, né? Canoas tem o centro, aliás, Secretaria do Bem-Estar Animal, que é o que a gente está lutando aqui. É uma luta já do outro mandato. Nesse mandato a gente já fez a indicação. Nós vamos trabalhar diferente, nós vamos fazer uma construção com a promotoria, que também quer, né? O senhor, como presidente da Câmara, autorizou o nosso primeiro fórum de bem-estar animal regional, com participação de vereadores e membros da causa e secretária de Bem-Estar Animal de Canoas, que nos mostrou, né, que também Canoas tem muita coisa para mostrar para nós e nós estamos copiando. Lá tem o Centro de Bem-Estar Animal e a gente espera aqui também. Eu acho que é importante investir um pouco mais naquele ambulatório, o Adão das Chagas ali. É isso. Que ali podia resolver um monte de coisa. Na verdade é o seguinte, Saúl. Inclusive com plantão, né? Hoje a gente tem o plantão de fiscalização e não tem o plantão de atendimento. Então esse plantão de atendimento, se o ambulatório não pode suprir, vai ser através dessa participação que é as clínicas, hospitais veterinários. Hoje nós temos 3 hospitais veterinários em Passo Fundo que trabalham 24 horas. Então, chamada pública. Se cadastraram, a prefeitura vai encaminhar para eles com recurso das emendas, recursos próprios, recursos dos emendas dos deputados. Vereador, nós temos aí uma fotografia que registra a época da enchente, que muitos animalzinhos lamentavelmente morreram e outros foram abandonados, e as cuidadoras, que são gigantes, né, que são anônimas em Passo Fundo, e o senhor esteve lá, né, salvando animais, cuidando, provocando aí, inclusive o acolhimento. O Acolhe Pet teve um papel especial nisso, porque teve que ir para as cuidadoras. Muito, né? Na verdade, eu era secretário do Meio Ambiente nessa época, e nós estávamos no dia indo castrar, nunca mais me esqueço, era uma manhã de segunda-feira, nós íamos castrar lá no Záquia, e eu chegando lá, chuva, vamos lá, vamos botar a mão na massa, é o que eu faço, né? Então, a gente conseguiu encaminhar em mais de 80 animais para as cuidadoras e depois para as clínicas e depois devolver, né, para as pessoas até que estavam seguros. Terceiro mandato, os 2 primeiros aí, inclusive o senhor foi presidente da Câmara, secretário de Meio Ambiente. Qual o Rafael Colucci pensa o seguinte: eu tenho 3 anos e meio aí para trabalhar, quase 4. O que o senhor gostaria de chegar ao final e dizer assim, eu fiz isto? Olha, eu tenho com certeza, a gente não quer, quando a gente fala isso às vezes até parece que é prepotência, mas eu tenho orgulho de olhar para trás hoje e ver o que foi feito, o que construiu. Não tinha nada. Tem coisas para melhorar, tem muito para melhorar, mas a gente sabe que com uma política séria, com protetoras sérias, porque é chato, tu tem que fazer reunião, tu tem que se reunir, tu tem que ouvir a proteção. É chato? É chato. Mas nada se constrói sem trabalho, sem esforço. E olhar ali, junto com a gente construiu com a proteção, foram mais de 70 reuniões para a gente ter o que tem hoje. Foi junto com as protetoras. Nenhuma ideia que eu tive foi ideia minha, só minha. Ai, eu tive... Não, pessoal, o que nós vamos fazer? Vocês acham disso? O que tu acha? E aí a gente... O meu sonho é que a gente tenha atendimentos para todas as... O cachorro foi atropelado.
O cachorro vai entrar, a prefeitura vai recolher, vai para a clínica, vai ser castrado, vai passar num centro de triagem e depois vai ser doado. Isso é a mecânica para as coisas funcionarem, não ter abandono, não ter animais na rua. Porque se a gente não tiver uma engrenagem, a rede. Como é a rede da assistência social, tem que ser a rede também dos animais. Senão não vai funcionar. Vereador, parabéns aí pelo trabalho, sucesso então, né? O Rafael Colucci, que está no 3º mandato, nos falou aí, no Acolhe Pet, R$ 104, chegando até a 10 animais por protetora, né? A castração passou de 400 para 4.000 e a luta aí é para ter uma rede com clínicas e hospital. Mas eu não posso fechar o programa sem rapidamente, em 30 segundos, falar aí no banco de ração. Muito bem, muito bem. O banco de ração foi uma questão que era emergencial e hoje ela está em licitação. Houve um problema lá com a prefeitura, licitação, aquela coisa. Mas o banco de ração já foi mais de 20 toneladas de ração, também indicação do nosso gabinete. Funciona como assim, pessoal? Pessoa que é cadastrada na prefeitura, protetora individual, cadastrada na prefeitura, tem direito. O animal está castrado, tem alguma série de exigências, mas tem razão. Vai ter ração. Tá bom. Abraço, Rafael. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, sempre com oferecimento dos nossos patrocinadores, chegando agora ao Hospital de Clínicas, que com a aquisição da Prontoclínica tem um plano de saúde. Logo, logo, você vai saber novidades deste plano. E também, sempre com a rede de farmácia São João, com o Hospital São Vicente, com a Coleurb, com a UPF, com a Biete, Usa Pet, Usa Med e com a Câmara de Dirigentes Lojistas. Assinatura digital, você já tem? Você sabe as facilidades? Na semana que vem você vai conhecer mais informações deste serviço, de mais um serviço prestado pela CDL. Eu, Saul Spinelli, este amigo de vocês, estou me despedindo. Na semana que vem estou de volta. Mas também, durante a semana, ligue no 104.1 Rádio Massa, aqui em Passo Fundo, a rede Massa, aqui em toda a região. Eu estou lá, eu e o Léo, das 6 da manhã às 8 da manhã, comunicando com música, informação, debate e fazendo o que eu mais gosto, conversando com a população. Um beijo e até semana que vem. TV Passo Fundo, com o programa Comunidade. Aqui tem informação, aqui tem jornalismo com responsabilidade. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.